Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, faço parte do time de produto aqui da Target Brasil. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente consegue utilizar o gráfico de donuts para montar KPIs dessa forma aqui. Então, basicamente, esse aqui é um KPI de meta, tá? Que ele compara o meu realizado, faturamento, com a minha meta. Caso eu tenha batido a meta, ele mostra a porcentagem exata e mostra o donut verdinho de completo. Caso eu não tenha batido a meta, como por exemplo nessa data aqui, ele me mostra o quanto falta e a porcentagem faltante também. Então, para a gente conseguir construir um KPI desse, primeiro de tudo eu preciso começar por uma tabela cruzada. Então eu vou vir aqui em tabela cruzada e vou puxar as informações que eu preciso para fazer essa comparação. Então nesse caso eu estou utilizando o faturamento, né, o meu faturamento realizado, comparando com a minha meta. Então eu vou puxar aqui as informações de faturamento. Posso puxar pesquisando aqui também, por exemplo. RCA valor, por exemplo. Aqui, minha meta é RCA valor. Vou puxar as duas para minha tabela. E vou puxar também a minha dimensão de data, só para ter uma dimensão, porque nesse caso eu estou utilizando valores gerais. Mas caso vocês queiram utilizar alguma dimensão, também é possível tranquilamente. Então, eu vou clicar aqui em Drill Data, vou arrastar, né? Eu posso tanto clicando quanto arrastando. Vou definir a minha tabela. E aqui eu tenho os meus dados, né? Eu filtrei aqui por uma data em específico, para conseguir ter todos os dados. E eu tenho aqui o meu faturamento valor comparado com a minha meta RCA. O primeiro passo de tudo é eu entender como esse donut fica. Basicamente, aqui eu tenho dois objetos. Eu tenho o donut em si, que é a parte do gráfico, a parte de fora, e eu tenho um KPI, que é o meu valor, de 48%. Então, se eu vier aqui na lista de objetos, eu tenho já um objeto agrupado aqui, vou agrupar um, que eu consigo observar que eu tenho tanto o meu donut na parte de fora, quanto o meu KPI na parte de dentro. Se eu expandir ele aqui, eu vou ver só o valor do KPI. Então, para começar, a gente vai começar primeiro pelo KPI. Vou vir aqui na minha tabela, que eu já puxei os valores que eu preciso, tanto de faturamento valor quanto de meta RCA. Vale ressaltar que aqui não precisa ser só comparações relacionadas à meta, tá? A gente pode trocar isso aqui para algumas outras medidas que vocês queiram comparar, mas a estrutura vai ser a mesma, né? A lógica de comparação vai ser a mesma. Então eu vou vir aqui dos meus cálculos, aqui no canto inferior esquerdo eu tenho minha linha de cálculos, vou vir aqui em cálculos personalizados. Primeiro de tudo eu vou calcular minha porcentagem. Eu vou clicar com o botão direito aqui em inserir uma nova coluna. Vou nomear aqui como porcentagem atingida. E vou criar o meu cálculo, que é basicamente o meu faturamento valor dividido pela minha meta. E aí eu tenho a porcentagem de atingimento da minha meta. Então eu vou pegar aqui, clicando em cima mesmo de faturamento valor. Vou dividir pela minha meta. Vou dar um OK. E aí eu tenho o meu 0,49, o meu decimal. Aqui vale ressaltar algumas boas práticas, tá? Eu vou clicar com o botão direito aqui em cima do meu cálculo novamente para poder editar a coluna. Vale ressaltar que caso eu não tenha valor aqui na minha medida 2, né, que é o meu divisor, o cálculo aqui ele vai dar errado, porque não é possível dividir por zero. Então, para prevenir isso, o que a gente faz geralmente? Eu vou colocar um if. Então, if, caso eu não tenha valor de meta, então eu vou clicar em cima do valor de meta igual a zero, então ele também vai me retornar zero no valor, certo? Eu posso colocar aqui também uma condicional para o meu valor de faturamento. Caso eu não tenha valor de faturamento, ele também pode me retornar zero. Nesse caso, o cálculo vai funcionar, né? Porque zero dividido por qualquer número vai ser zero. Mas a gente pode prevenir aqui também. Então, eu vou colocar else if, clicar em cima do meu faturamento valor. E vou colocar igual a zero, then zero, else e o meu cálculo. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é verificando se o valor da meta é igual a zero, então ele joga zero. Se o valor do meu faturamento for igual a zero,
ele também vai jogar zero no resultado do cálculo, tá? Esse D em zero significa que ele vai jogar zero no resultado do cálculo. Se nenhum dos dois for zero, a gente tem o cálculo da porcentagem de atingimento mesmo. Então eu vou deixar aqui, vou dar um OK, ele vai dar certo com o cálculo, e aí eu vou clicar no OK de novo para ter a minha tabela. Primeiro de tudo eu vou transformar isso aqui num KPI, né, para eu ter o valor bonitinho aqui. Então eu vou vir em definir, já com todos os meus cálculos feitos. Vou selecionar a opção de KPI aqui e vou clicar no raiozinho. Aqui pode ser tanto aqui, né, na tabela, quanto aqui em cima, não é mesmo? E a gente pode ver que o primeiro valor que apareceu aqui é o valor do meu faturamento, porque ele vai pegar sempre o primeiro valor que está visível. Então eu vou até expandir aqui e transformar em tabela, clicando aqui em mostrar dados, para vocês verem que eu tenho os meus três valores aqui, mas ele está pegando sempre pelo primeiro. Então nesse caso o que eu vou fazer é bem simples, eu vou só esconder as duas medidas que eu usei para o cálculo, porque eu não preciso visualizar elas. Vou vir aqui em visibilidade, esconder o meu faturamento valor, esconder a minha meta RCA valor, e agora eu tenho o meu decimal. Vou clicar aqui no x, né, para ele voltar para o tamanho normal, mas ele ainda está em decimal. Eu preciso desse valor em porcentagem. Como eu posso fazer isso? Simples, eu vou formatar o meu número. Então eu vou clicar aqui em voltar à página principal, vou vir aqui em formatar números, vou vir aqui em porcentagem atingida e vou selecionar a opção aqui, né, em formato linha está como standard, eu vou expandir aqui, vou colocar como porcentagem. Não preciso multiplicar por 100, porque colocando como porcentagem ele já realiza a multiplicação. Vou dar um OK e automaticamente eu já tenho a mesma porcentagem, inclusive, que eu tenho aqui do meu lado esquerdo. Então eu tenho minha porcentagem de atingimento de meta. Perfeito? Agora vamos para a parte do Donuts. Então, para fazer o Donuts, eu vou usar a mesma regra. Então eu posso, inclusive, reaproveitar o meu KPI. Como é que eu faço isso? Eu clico com o botão direito em cima dele, vou em editar e eu tenho a opção de duplicar, para ele criar um outro KPI exatamente da mesma forma que eu criei esse. E agora que eu tenho o meu KPI pronto, eu posso simplesmente vir aqui em definir, vou clicar aqui na opção do Donut, tá? Então eu tenho aqui em cima algumas opções, vou clicar na opção do Donut e vou clicar no raiozinho de novo. Vocês vão ver que ele não vai ficar da forma que está aqui automaticamente. Ele vai mostrar aqui a porcentagem atingida, mas ele não vai, ele vai mostrar tudo preenchido. Como é que eu faço para ele ficar dessa maneira aqui, respeitando os valores? Primeiro de tudo, eu vou deixar ele aqui de canto, vou expandir ele de novo, né? Vou maximizar ele, e vou clicar aqui na opção de mostrar dados para a gente enxergar o que está acontecendo. Então, aqui a gente pode ver que a gente tem o ano e tem a porcentagem de atingimento. Antes de mostrar como a gente vai fazer para ele ficar daquela forma, eu vou mostrar para vocês o que tem nessa tabela aqui. Bom, clicando aqui dentro da minha KPI já pronta, né, do meu donut já pronto, eu vou vir aqui embaixo. Como eu agrupei eles, eu não consigo selecionar um só. Então eu vou vir aqui embaixo, em lista de objetos, expandir a minha lista de objetos, selecionar o meu donut e eu vou expandir ele aqui para a gente conseguir visualizar. Então vocês podem ver que quando eu passo o mouse ele tem o nome das medidas, mas isso a gente consegue mudar no próprio donut. Vou mostrar aqui os dados e a gente tem a minha porcentagem atingida e o meu validador, que é basicamente o restante. Como vocês podem ver, eles não estão como coluna, eles estão como linha, porque isso é importante para o funcionamento do donut. Então, a comparação que o donut vai fazer, ela é por linha. Então, é importante que a gente coloque os cálculos a nível de linha. Para mostrar aqui a título de curiosidade, eu vou mostrar aqui nos cálculos avançados que eu escondi as duas medidas, mas eu criei o cálculo aqui de porcentagem atingida e do validador aqui para a gente poder mostrar. Então, eu vou fazer agora a mesma coisa do outro lado. Vou voltar esse aqui para o gráfico normal, vou fechar ele aqui e vamos para o nosso novo donut. Vou expandir ele aqui
Primeiro de tudo, como a gente precisa dos cálculos a nível de linha, né, eu preciso adicionar uma nova linha de cálculo, então esse cálculo de porcentagem atingida ele não vai funcionar para a gente aqui no Donut. Vou abrir aqui os cálculos avançados. Antes de excluir o meu cálculo de coluna, eu vou criar as novas linhas aqui. Então eu vou clicar com o botão direito, vou inserir coluna aqui. Na verdade eu vou clicar em inserir linha para eu ter uma nova linha de cálculo e vou replicar o meu cálculo do porcentagem atingida, que é basicamente o meu faturamento valor dividido pela minha meta RCA. Aqui a gente tem um ponto. Por quê? Porque como eu estou fazendo o cálculo por linha, as referências elas mudam um pouco. Então, nesse caso, eu vou refazer as referências na mão, tá? Para a gente pegar as medidas certinho. Então, como eu vou fazer o meu faturamento valor dividido pela minha meta RCA, eu tenho aqui a primeira métrica. A única coisa que eu vou ajustar nela vai ser colocar o M1, porque ela é a minha primeira medida, aqui. E no caso da segunda, eu vou clicar aqui em meta RCA e vou ajustar para M2, porque ela é a minha segunda medida. Então, vou clicar aqui para confirmar só para a gente ver se vai dar certo. Então, ele já vai me retornar o 0,49. Mas eu vou aproveitar aqui para explicar algumas coisas para vocês. Bom, pessoal, explicando um pouco aqui, por que a sintaxe aqui é um pouco diferente. Lembrando das nossas aulas de cálculos avançados, que inclusive estão disponíveis no YouTube, a gente tem que a primeira referência ela vai ser sempre de coluna, a segunda referência ela vai ser sempre de linha, e a terceira ela vai ser da medida ou do cálculo, né? Então, caso seja um cálculo, aqui seria C1, na verdade. Não seria M1. Aqui é M1 porque é a medida 1, e aqui é M2 porque é a medida 2. Quando a gente tem um cálculo por linha, a gente vai reparar que, no caso da coluna, a gente não tem uma dimensão. Tá vendo? Ele não respeita o 22. Então, nesse caso, a gente não precisa definir uma coluna. Por isso que ele está como zero aqui, tá? Porque ele não liga para o 22 aqui. Caso eu tivesse alguma dimensão na linha de coluna, aí sim eu poderia mudar esse zero, entendeu? Se eu tivesse aqui, por exemplo, alguma dimensão de RCA aqui em cima por coluna, aí esse zero mudaria. No caso do D-1, é porque ele vai pegar a linha anterior. Então, ele está sempre pegando a linha de cima aqui. Caso eu quisesse que ele pegasse todas as linhas, por exemplo, eu podia colocar um alvo. Nesse caso, como eu tenho uma linha só, eu vou manter no D-1. E no caso do M1, é referente à medida. Então, M1 é a primeira medida que eu tenho, M2 a segunda medida que eu tenho, do RCA valor. Então, eu vou dar um OK aqui, vou deixar como certo. E agora eu vou calcular o validador. Que basicamente, o validador ele vai pegar e vai ver quanto falta para eu cumprir o meu 100%. Então, eu vou clicar com o botão direito, vim aqui em inserir linha. Vou mudar aqui para validador, mas aí o nome do cálculo não tem muita importância, tá? E vou mudar aqui para 1 menos porcentagem atingida. Então, aqui ele vai pegar e vai mostrar o quanto falta na porcentagem. Então, vou dar um OK, a gente vai ver que tem um 0,51, mas a gente tem um ponto interessante aqui para o funcionamento do Donut, que é o seguinte. Vou mostrar para vocês na prática como que funciona. Vou vir aqui dar um OK. Mas a gente pode ver que ele ainda não está mostrando os valores, tá vendo? Os valores ainda estão escondidos. Por quê? Eu preciso mexer no meu agente de visibilidade. Como eu quero enxergar a coluna, se a gente reparar aqui nos cálculos avançados, eles estão nas mesmas colunas que as minhas medidas. Então eu não posso esconder a medida por completo, porque senão ele vai esconder as minhas linhas também. Então como é que eu faço para mostrar suas linhas e esconder o meu faturamento valor, para ele não impactar no Donut? Eu vou vir aqui em propriedades, depois eu vou vir em visibilidade, vou habilitar uma medida, tá? Uma só, não precisa de duas. E vou desativar as minhas legendas. Então eu vou tirar aqui legendas de ano e os valores de ano também. Total também, eu posso tirar os 3 níveis de dimensão. Que aí ele vai mostrar as minhas duas linhas, né, de cálculo. Então eu vou voltar aqui para a página. Eu posso até habilitar a legenda, porque aí ele vai mostrar o título, né? Então eu vou voltar aqui para a página principal. Eu vou arrancar aquele cálculo que ele
aquele cálculo que estava antes, eu já não preciso dele aqui. A gente pode ver aqui até que ele fica, o cálculo de linha, ele fica calculado para todos drill data YMD. Por quê? Porque ele pega de toda a coluna de data que a gente colocou. Então eu vou voltar aqui o gráfico, né? E agora a gente tem uma parte para o validador e uma parte para a porcentagem atingida. Como é que eu faço para mudar a cor dele agora? Agora a gente vai para a parte de customizar o donut. Então eu vou clicar aqui em propriedades. Vou vir aqui primeiro em gráfico, se eu quiser eu consigo colocar o título, nesse caso eu não vou colocar. Vou vir aqui em etiquetas, vou colocar para não mostrar a etiqueta, para ele tirar aqui faturamento valor. Nas etiquetas, na verdade eu vou colocar para esconder a legenda, né, do faturamento valor. Nas etiquetas eu vou colocar nenhum, porque eu também não quero que ele mostre as etiquetas. E o passar do mouse eu vou colocar nenhum também, para ele não ter nenhuma interação quando eu passar do mouse. Agora a gente vai para as cores. Vou vir aqui em cores. Aqui na cor da fatia eu posso colocar como automático e aí ele vai gerar um automático. E aí eu consigo customizar esse automático. Então eu vou clicar aqui no editar as cores do elemento. Vou colocar para a porcentagem atingida, eu vou colocar um cinza. Aqui. Vou pegar aqui um cinza claro. Para ele mostrar aqui a porcentagem atingida como cinza claro. E no validador, que é o restante, eu vou colocar com o vermelho para deixar claro que ainda falta bater a meta. Então eu vou vir aqui no vermelho, vou dar um OK. E agora a gente tem o nosso donut dessa maneira. Vou fechar ele aqui, né? Vou voltar aqui. E agora eu vou só encaixar o meu KPI aqui no meu donut. Vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho dele. Colocar ele aqui dentro, diminuir um pouquinho mais o tamanho. Até ele ficar de uma maneira legal. Um pouquinho mais só deixar ele um pouquinho aqui. Bom, ele tá meio torto, vou diminuir um pouquinho aqui. Pronto, agora tá legal. E agora, para eu deixar ele agrupadinho igual eu deixei o anterior, eu vou vir aqui na minha lista de objetos. Vou vir aqui no meu... Nesse caso, eu sei que o que está dentro do agrupar 1 é o anterior. Então, eu vou fechar aqui o agrupar 1. Vou selecionar o Ctrl Tab 5. Com o Ctrl segurado, eu vou selecionar o Ctrl Tab 4. Clicar com o botão direito e vou vir em agrupar. E clicando em agrupar, agora eu tenho eles como um só. Agora, um detalhe importante. Do jeito que eu fiz, vamos testar agora em uma outra data onde eu tenho a meta batida. Então eu vou pegar aqui fevereiro, por exemplo, e a gente pode ver que o gráfico anterior, ele fica bonitinho, ele fica como verde. O meu, ele já não ficou tão legal, ele mostrou um pouquinho diferente. Então, como é que eu faço para ele mudar de cor quando a meta estiver batida? Agora eu vou manter aqui em fevereiro, só para a gente ter o exemplo. Vou vir aqui em propriedades, com o objeto do KPI, na verdade do donut selecionado. Tá? Então, com o objeto do donut selecionado, eu vou vir aqui em agente de relógio de cor. Vou vir aqui em colorir elemento, padrão, e vou pegar o meu porcentagem atingida como opção. Então, eu vou vir aqui, porcentagem atingida, vou colocar value maior igual a 1. Dá um OK. Vocês podem ver que mesmo assim ficou uma parte vermelha ainda. Por quê? Porque se eu clicar aqui em mostrar dados, ele ainda está mostrando um pouco do meu validador. Só que eu não quero ver esse validador caso eu tenha batido a meta. Então o que eu posso fazer? Eu venho aqui em cálculos, venho aqui em cálculos avançados, vou editar o meu validador e vou colocar aqui, se o meu cálculo for... E aqui a gente vai colocar o validador para, caso o meu cálculo seja negativo, eu vou colocar ele como 0. Então, se o meu cálculo der menor que 0, vem 0. Se não, ele me retorna o meu cálculo mesmo.
E aqui eu tenho ele zerado, vou dar um OK, e aí eu tenho o meu donut 100% completo. Perfeito? Aqui, só mostrando mais uma vez, no caso que a gente fez no donut, né? A gente só colocou aqui no validador uma condição para, caso o cálculo dele dê negativo, ou seja, eu já bati a meta e não tenho mais o que atingir, então ele me retorna zero, que aí ele não aparece no donut. Perfeito? Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Podem continuar mandando sugestões nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau.